Seja bem-vindo, bem-vindas a mais este vídeo aqui no canal. Eu tenho postado alguns vídeos com o assunto da depressão e no vídeo de hoje nós vamos ver como os especialistas fazem para diagnosticar se alguém está com depressão. Quero ressaltá-lo que esse diagnóstico ele não é feito de maneira irresponsável. Todos os especialistas seguem um protocolo, que é o assunto do vídeo de hoje. A comunidade científica é ela que sistematiza as ideias, testam essas ideias e depois publicam. Eles criaram um protocolo para diagnosticar de maneira clínica o problema da depressão. Se você já observou nos outros vídeos, eu já tenho falado dessa sigla, que é o DSM, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtorno Mental. Quando surgiu o DSM? Ele vai surgir em 1952. Longo tempo de pesquisas e estudo pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria. Conforme o tempo vai passando, o DSM vai passando também por algumas revisões, buscando assim um aprimoramento cada vez maior no diagnóstico. O último foi feito agora em 2013. Então hoje tem aí o DSM-5, que é o que regula todo o processo da depressão no meio da medicina. Então, ou seja, todos os especialistas usam este protocolo. Como foi criado este protocolo? A comunidade científica ele vai fazer pesquisa com os pacientes, observando os sintomas mais importantes que eles vão apresentando, e aí eles alinharam esses sintomas e criou-se então o DSM. Por que isso é importante? Porque o problema da depressão ela não é mensurável. Como eu já falei em outros vídeos, não se dá para chegar a um diagnóstico através de um exame sanguíneo, de uma biópsia ou até mesmo de um raio-x. E dado essa complexidade, se criou então este protocolo para procurar, desta maneira, ajudar as pessoas que estão com depressão. Como nós já vimos em outros vídeos, a questão da depressão, ela é um aglutinado de muitas reações e torna desafiador, então, chegar a um diagnóstico. Então, quais são esses sintomas que compõem este protocolo que os especialistas usam? São 9 perguntas que eles vão fazer. Então você vai chegar lá na frente do especialista e dentro da análise que ele vai fazer, ele vai te fazer algumas perguntas, como por exemplo, você tem se sentido deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias? Essa é uma das perguntas. Ou, por exemplo, o prazer de atividades que outrora era prazerosa para você, você tem perdido o prazer dessas atividades? Você tem ganhado peso nas últimas semanas? Você tem tido falta de sono ou até mesmo sono em excesso? Você tem dificuldade psicomotora, sendo agitado demais ou lento demais? Os seus movimentos estão difíceis? Ele vai perguntar. Você tem sentido fadiga anormal frequente? Você tem sentido falta de concentração? Você tem tido sentimento de culpa ou de inutilidade frequente? Você tem tido pensamento de suicídio? Observe que são 9 perguntas subjetivas. É claro que há uma certa dificuldade aqui, porque se você vai lá num dia em que você esteja bem ruim, essas perguntas aqui você vai dizer, olha, eu sinto todas essas questões. Mas é importante frisar o seguinte: mesmo que você esteja sentindo todos esses sintomas, dessas 9 perguntas que são feitas aqui, para que se leve em consideração para uma fase de diagnóstico, você tem que estar sentindo esses sintomas dessas 9 perguntas por um tempo de 2 semanas, por exemplo. Ou seja, são coisas, como nós já estudamos em outros vídeos, ela vai na sua intensidade, ela vai aumentando. Isso não é intermitente, né? Ou seja, você consegue ver que o teu humor está defasado dentro da questão dos prazeres, você está perdendo o desejo pela vida, você pensa em suicídio, isso vai se intensificando. Então, o profissional vai fazer essas 9 perguntas,
vai observar que você tem esses sintomas já há mais de 2 semanas. A partir daí é que vai se então dar o diagnóstico se você vai estar com depressão ou não. Lembrando que a partir do diagnóstico é que vai se ter um tratamento, se vai ser medicamentoso, lembrando que esse tratamento medicamentoso ele só é dado quando o especialista nota que você está num quadro mais avançado. Porque se for um quadro mais leve, e nós já falamos um pouco sobre isso no último vídeo, e nós vamos falar como tratar a questão da depressão, a gente vai falar sobre essa questão, que se for um sintoma mais leve, você pode ser tratado sem precisar ser medicamentosa o tratamento. Então aí, o especialista, se você tiver um psicólogo, por exemplo, ele vai te orientar aí para um psiquiatra, porque somente o psiquiatra pode receitar remédio para você. Então, meus queridos e amados, este é o pequeno vídeo, como os especialistas fazem para diagnosticar se alguém está com depressão ou não. Ele segue essas 9 perguntas, ele vai fazer para você, e a partir da sua resposta, ele vai ler as suas respostas, observando as suas respostas, é que ele vai dizer se você vai estar com depressão ou não. Claro que mesmo assim é muito difícil, porque se você tiver um dia muito ruim, você diz, eu sinto tudo isso mesmo, mas não quer dizer que se você está sentindo tudo isso aqui, ou você sente num dia, passa uns 2 dias, você vai sentir de novo, de repente hoje você está cabisbaixo, as coisas não estão fazendo muito sentido para você, só que amanhã você está tudo bem. Lembra do vídeo que nós fizemos, vídeos anteriores, sobre a questão da tristeza para a depressão? E a tristeza habitual. Tristeza habitual é aquela que acontece no dia a dia por alguma questão, e é até importante que isso aconteça, Em alguns momentos, quando nós estamos tristes ali, nós vamos meditar, nós vamos refletir melhor nas coisas da vida, e a gente se aprimora, em muitos momentos. Então, há uma diferença da tristeza habitual para a tristeza da depressão. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu te convido a assistir os outros vídeos, Comente, compartilhe com outras pessoas. Lembrando que o próximo vídeo é o último vídeo desta série. E o último vídeo é como tratar uma pessoa com depressão. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.